Peça de hoje, olha aqui, é essa daqui, que é um estojo com visor de tela. É uma telinha, o nome dessa tela é tela vôlei, tá? A gente encontra em casa de armarinho, onde vende linha, vai ter. Aqui em Piracicaba é Center Panos, que tem, o Tear tem. Deixa eu mostrar o material que a gente vai usar. Olha, gente, então a telinha, ela vai medir 15 por 15. Depois eu passo de novo a lista de material para vocês. Eu vou deixar tudo escrito lá na descrição do vídeo, tá bom? Então, o que vocês vão precisar? De 2 pedacinhos do mesmo tamanho para as laterais. Depois vocês verem que ele é do mesmo tamanho, é 3,5 por 15. Aqui também 2 pedacinhos, que seria o tecido da frente e o tecido de forro, que é interior, que a gente está chamando. 2 pedacinhos também de 3,5 por 18, em cima e embaixo. Eu deixei assim só para visualizar. O zíper, Aparece um negócio aqui. o zíper, depois da gente colocar o cursor, a gente vai cortar ele na medida de 15 centímetros. Esses 2 pedacinhos aqui são para os terminais do zíper. Ele mede 4 por 8. E esse daqui, ele também mede 4,5 por 18. É 2 pedacinhos para fazer o topo do nosso estojo. Esse tecido maior aqui, ele vai ser um para o forro e outro que fica a parte de trás. A medida é 17 por 22, tá? Por onde a gente começa? A gente vai começar pelas laterais. Então eu vou pegar aqui o tecidinho da lateral e vou fazer como se fosse um sanduíche nele, ó. O direito eu viro para a tela, né? Direito com direito. E aqui também eu tô usando um tecidinho que ele é difícil de ver onde que é o avesso dele, tá? Mas seria o caso direito aqui viradinho também para a peça. Ajeito bem. Quem tem dificuldade de manter tudo preso, pode pôr um clipes ou pode pôr um alfinete, né? Eu vou na máquina para costurar essa parte aqui, tá? Pezinho de máquina, tá, gente? Não precisa ser menos que isso, não. Nossa máquina caseira aqui é 0,75. Então, lembrando de fazer o retrocesso no começo. Retrocesso no final e corta a linha. Eu desviro assim. Ele vai ficar só mesmo uma moldura para a peça, né? Olha, vai ficar só uma moldura. Depois que a gente fez isso, a gente vai fazer como se fosse, deixa eu dar um comandinho. Como se fosse um pespontinho aqui para manter todo mundo no lugar. Esse pesponto, ele pode ser um pouquinho menos que o pé de máquina, tá? Corta a linha para a peça ficar bem bonita, tá? Fiz de um lado, vou fazer do outro, né? Ele tava assim, peguei o tecido da lateral, alinho aqui o tecido com a tela, bonitinho aqui, todo mundo junto, abraçadinho, feito um sanduíche. Vou na máquina e faço uma costura. E a gente vai também desvirar, dar uma vincada nele para assentar o tecido. Ajeita aqui também, todo mundo junto aqui, bonitinho.
Vou passar aquela costurinha de pesponto. Aí já foi as laterais, a gente vai fazer agora a parte de cima e a parte de baixo, tá? Também acerta alinhado aqui. Coloca em cima do outro tecidinho. Acerta eles bem bonitinhos aqui. Já pode ir na máquina. Por que a gente fez essa moldura? Para facilitar na hora de fazer ela frente com frente, desvirar a peça. Se fosse direto na tela, ou lembrando que aqui a gente pode usar um plástico cristal também, se fosse direto na tela ou no plástico cristal, isso ia ficar assim muito grosseiro, teria que usar o viés. Pra gente não usar o viés, fazer uma peça sem o uso do viés, a gente vai usar só tecido mesmo, perceberam que não vai manta, nada, a gente vai fazer tecido com tecido aqui, e ele fica um encorpamento legal. Bom, aí, gente, eu vou colocar agora a parte de baixo, tá? Coloco também frente com frente aqui. Trago o tecido aqui, alinho ele aqui, bonitinho. Procuro acertar certinho aqui, deixando sobrar o mínimo possível. Aí coloca aqui e passa a costurinha. Retrocesso. Feito isso aqui, o que a gente vai fazer? Rebater também essa costura aqui. Traz todo mundo aqui, ó. E vamos rebater aqui. A nossa janelinha, porque ele parece uma janelinha, né? Olha aqui. A nossa janelinha já está pronta, né? Ó, ficou assim, ó. Ficou assim nossa janelinha de um lado e do lado interno, pronto para receber o nosso zíper. Lembrando que esse zíper foi cortado 15 centímetros depois que eu coloquei o cursor. Mas, Helene, por que 15 centímetros se a peça tem 18? Porque eu corto 3 centímetros menor, porque eu vou estar usando um tecidinho que vai fazer o acabamento do zíper, tanto de um lado como de outro. Eu vou explicar como que faz aqui, ó. Eu abraço o zíper aqui, acertando ele, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Deixando ele bem certinho aqui, ó. Eu acerto, eu abraço ele, procuro deixar o zíper sobrando um pedacinho de tecido aqui, porque eu vou desvirar isso aqui. Então, eu vou passar uma costura bem aqui, ó, tá? Essa costura também vai ter retrocesso. O retrocesso a gente usa para não acabar com o nosso trabalho, né? Quando é pequenininho assim, vocês devem saber, enrosca na máquina, né, gente? Passo devagar em cima do zíper, mas numa dessa o zíper saiu sem costura, ó, pode acontecer. O que eu vou fazer? A gente vai desmanchar isso daqui e vai colocar de novo, pode acontecer. Vamos fazer ele
Na hora que eu puxei para que eu pudesse colocar aqui, ele acabou, o zíper saiu e eu costurei somente o tecido. Eu vou tentar costurar com ele desse jeito aqui mesmo, gente. Eu vou passar uma outra costura aqui e vai dar certo. Vamos confiar, porque o meu desmanchador não tá aqui. Então eu levo ele bem lá no fundo aqui assim, trago ele aqui e retrocesso, dou uma ajudazinha nele aqui. Passou o zíper, porque a gente tem que passar devagar, é uma peça pequena e o zíper pode, se for de metal, nem pensar em passar com o pedal, viu, gente? É rodando na mão, tá? Vamos ver como ficou meu serviço aqui. Ficou, saiu, olha, eu aqui com a ajuda de uma tesourinha aqui, eu faço o vinco dele aqui, ó. Saiu. Vou cortar o excesso dele aqui e vai ficar bonitinho. Nosso terminal. Corto aqui e corto aqui esse lado que sobrou aqui, ó. Vou fazer do outro lado com cuidado para não enroscar e não termos esse dissabor, né? De ter que desmanchar ou fazer de novo. Então, alinho bem aqui o tecido com o zíper. Coloco na máquina. Venho costurando devagar ele aqui. Então, ó, se for o zíper de metal, vocês param de acelerar com o seu pé e usa o volante à mão. Passa, depois que passou o trilho do zíper, que é aquela cremalheira, aí vocês podem pisar tudo, volta, faz o retrocesso. Tem gente chegando aqui. Faz o retrocesso. Daí a gente desvira aqui. Esse ficou mais bonitinho que esse, mas não que não dê pra usar. A gente vai usar assim mesmo, porque eu que fiz lá a embromação no começo lá, mas a gente vai salvar ele, vai dar para usar. Corta então o que sobrou de excesso. O que eu vou fazer agora? Eu vou achar o meio do zíper. Eu junto aqui, ó, costura com costura. Junto ele aqui, costurinha com costurinha. E dou um leve piquezinho aqui, ó de nada, só pra marcar, pra eu saber onde que é o meio, né? Olha, percebem que ficou um negocinho de nada aqui, um cortinho, tá? Pra eu achar onde que é o meio. Vou achar o meio também da minha janelinha. Eu pego e faço um piquezinho. A Cleusa não tá aí, né? Ela faz um piquezinho generoso. Daí acaba podendo comprometer a peça, né, gente? Como que eu vou saber o lado do zíper? Ó, percebe que ele tá fechando, ele fecha do meu lado direito para o esquerdo, porque eu sou destra. Quem é canhoto vai colocar o zíper do outro lado, tá bom? Vai colocar o zíper assim. Como eu uso a mão direita, o zíper tem que fechar pro lado esquerdo. Então eu pego, debruço ele aqui, ó, ele tá fechando pro lado meu esquerdo aqui. Debruço ele aqui, acho o meu piquezinho e junto com o piquezinho aqui. E eu posso trocar o pezinho de máquina, porque o pé de máquina, o zíper, sabe aquele pezinho do zíper? Quem tem a sapatilha de zíper pode usar essa hora, ou quem não tem vai ter que usar aquele sistema de colocar uma linha aqui, por isso que eu tirei de novo. Oi, Silene, tô aqui. Oi, Silvana, bem-vinda. É Fátima. Ah, é a Fátima, a voz da Silvana Razé. Me lembrou Silvana Razé. Então vamos lá. Coloquei o zíper virado com o direito. Não sei se eu virei direito essa câmera, virei. Direito, coloco aqui o zíper bem perto, né? O meu cursor bem perto do trilho do zíper. Ele tá alinhado pique com pique e eu venho costurando. Vou costurar até passar um pedaço dele antes de chegar no meu cursor. Eu paro, coloco a agulha dentro da peça, ergo o pezinho e levo o meu cursor para lá.
Ó, levei pra lá. Por que que eu fiz isso? Pra não comprometer, a peça não ficar torta. Abaixo a sapatilha e continuo costurando. Isso vai permitir que a peça não fique torta, né? Chega naquela parte que tá o zíper, a gente acaba insistindo e, e daí ele não vai ficar legal, né, gente? Olha, então ficou assim nossa costura aqui. Essa parte aqui eu vou jogar ela, acomodar ela aqui atrás, né? Eu acomodo ela e vou passar uma costura de pesponto aqui pra reforçar a costura, tá? Posso continuar com a mesma sapatilha, não tem problema. Lembrando de mudar só o cursor quando eu passar ali, vou abrir. E levo pra lá, baixo e continuo costurando. Ficou uma costurinha bem pertinho da outra. Podia ser uma costura em cima mesmo, não teria problema, mas ficou duas costurinhas, tá? Tudo bem também. O importante é a gente prender aqui atrás, tá? Feito isso, o que que a gente vai fazer? Ó, percebe que o acabamento do zíper, ó, fica bonitinho, olha, né? E a gente não vai costurar aquele grosseiro aqui, o zíper aqui do lado, né? Agora é a hora da gente fazer a parte do topo. Lembra que eu falei pra vocês? Eu passei uma medida, parecia bastante material, mas não é. Ela tem bastante pedacinho, né, de tecido. Agora eu vou fazer o topo. Mesma coisa, o direito voltado pra peça. Ajeito aqui bonitinho. Pego aqui a parte do forro aqui, da parte do interior, ajeito aqui. Acerto bonitinho, vou lá na máquina e vou passar a costurinha aqui. Eu não troquei ainda a sapatilha, continua a sapatilha de zíper, porque é o lado de cima do zíper, né, gente? Então eu vou abaixar aqui, posicionar a agulha e lembrar de trazer o zíper um pouco para trás, porque ele tá muito perto aqui da onde eu vou costurar. Começo a costurar, faço o retrocesso. E venho costurando. Passei um pedaço do trilho, eu já posso parar e voltar o meu zíper até o outro lado, que seria fechando o zíper aqui, né? Ajeito de novo a peça, abaixo o pezinho e continuo costurando. Aqui, gente, por ser uma peça que ela não tem manta, eu não preciso estar cortando esses excessos. Ele serve também de para dar estrutura na peça, tá? Agora eu vou passar vou trocar a sapatilha, porque agora eu não preciso mais da sapatilha de zíper. Eu vou fazer aquela costura de pesponto aqui. Posiciono na máquina, pode ser meio pezinho de máquina ou um pé de máquina. Eu vou conservar o pé de máquina porque essa outra costura também tem o pé de máquina, tá? Mas vai ficar costurado todo mundo junto. Paro de costurar, levo o meu zíper pra lá e continuo aqui. Feito isso aqui, agora é hora da gente pegar a parte do forro. O meu forro é liso também, né? Mas ele podia ser também de outra cor, combinando com algum motivo da estampa. Podia ser vermelho, podia ser amarelo, azul. Eu preferia a cor verde mesmo, tá? Eu posiciono ele aqui atrás. Agora eu acredito que é a hora da gente usar os alfinetes. Agora a gente vai pedir ajuda do alfinete para segurar aqui e não deixar nada sair do lugar. Eu vou meio que centralizar aqui. E eu acho que eu vou passar a costura. Então a gente faz a decisão agora no momento. Como a peça ela tem algumas rebarbas,
Ou eu corto agora as rebarbas que estão, né, fazer a limpeza da peça. Isso vai nos ajudar, olha minha tesoura cega. Isso vai nos ajudar a posicionar certinho, otimizar, né, o que eu vou usar aqui de tecido, tá? Posicionar certinho onde que eu vou, a gente dar uma cortadinha. Eu posso tanto costurar pela frente aqui, olhando ele, ou por trás. Eu vou escolher por trás. Ele tem menos coisa para olhar, olha, só coisa reta. Como que eu vou costurar? Tudo, a volta inteirinha, a volta inteirinha. Não deixo espaço de nada aqui. Então eu vou usar a ajuda do alfinete, eu vou pôr pelo menos 2 alfinetes aqui, mas quem tem mais insegurança, assim, que a peça vai se movimentar, põe mais, tá, gente? Põe mais alfinete. Eu penso que com 2 a peça vai ficar aqui bonitinha. Vou começar no meio aqui, tá? Vou começar no meio, dou retrocesso, continuo costurando. Paro de costurar aqui. Perceberam que eu deixei a agulha dentro da peça, tá? Costuro, volto, dou um retrocesso nesse cantinho também, para que fiquem os cantinhos bem bonitinhos, tá? Depois que eu colocar bem reforçado, né? Paro de costurar, minha agulha para baixo, ergo aqui. Eu percebi que o cursor do zíper tá muito aqui, eu vou levar ele para lá, para que a máquina não encoste nele. E isso é importante vocês observarem, que às vezes ele poderia bater ali no zíper, a costura não sai legal, ela vai ficar com uma curva, e é porque enroscou no zíper e você pisou fundo, quis passar assim mesmo. Então parei, vou virar, faço o retrocessozinho nessa curvinha, continuo costurando. Parei aqui, girei. E feito isso aqui, gente, agora é a hora da gente pegar e cortar o excesso aqui, tudo que ficou pra gente fazer a finalização da peça. Agora eu posso cortar com base no meu nessa minha costura aqui, né? Corto próximo dela. O meu saiu fora, tô voltando agora. Obrigada. Bem-vinda, Raquel. Obrigado. Vamos cortar, fazer, isso chama refilar a peça ou fazer a limpeza da peça, que é cortar todos o que ficou sobrando, né? E feito isso, tiramos o alfinete, eu viro a minha peça. E agora eu vou fazer o quê? Pego aquele outro tecidinho coloridinho, que seria... Ele aqui tá frente com frente, a gente vai costurar e quando desvirar ele fica lá atrás, certo? Então, eu vou deixar aqui a parte de cima uns 4 dedos sem costurar. Eu tô sem a caneta, eu vou fazer o auxílio do alfinete. Quando chegar aqui eu paro, quando chegar aqui eu paro. Então, eu vou começar aqui, vou embora, ó, começo aqui no alfinete, venho todos os lados e paro aqui, deixando aqui para desvirar a peça, tá bom? Então, vamos lá. Começo aqui. Cheguei na esquina, paro, abaixo a agulha,
faço o retrocesso e continuo. Paro, viro a peça. Virei de novo. Se o zíper tivesse aqui sem o terminal, ia ser assim um pouco difícil da gente passar por cima dele, dar outra camada de tecido. Então por isso que é bom não colocar esse terminal, fazer com o terminal. Aí cheguei, dou retrocesso e corto a linha. Tiro o alfinete, corto os cantinhos aqui para facilitar a gente virar e ficar o cantinho bem arrumadinho. Aqui eu só não corto essa parte aqui que eu vou desvirar, porque isso ajuda quando ele tá um pouquinho maior, ajuda em colocar por dentro e fazer a costura, tá bom? Mas aqui do lado eu posso fazer uma limpeza também. Eu tenho uma tesoura melhor, mas eu deixei em outra sala lá. Vamos trabalhar com o que temos aqui. Corto outro cantinho. O cantinho também. São 4 cantinhos. Cortei todos os cantinhos. E agora, desvirar a peça, tá? Desviramos. Desviramos a peça. Ajeita aqui os cantinhos. O certo é com uma agulha de crochê ou um cabo de um pincel. A tesoura, ela corre o risco de cortar, gente. Ela pode cortar passar, né? Passar o fundo, assim. Então, o certo é alguma coisa que não tenha muita ponta. Minha tesoura é meio arredondadinha, assim, ó. Ela vai me ajudar. Não vai cortar. Opa. Aqui nesse canto. Nesse canto. Aí vocês podem perguntar, vai passar em toda a volta o pesponto? Não, não vai passar em toda a volta, tá? Uma limpeza aqui. Não vai passar em toda a volta, vai passar só no lado onde a gente abriu aqui, ó. Só nesse lado aqui, ó. Só nesse lado aqui, tá? Ó, eu acabei entrando um pouquinho na costura aqui desse lado. Pode acontecer, não deveria. Pode acontecer de entrar um pouquinho na costura. Feito isso, ó, eu coloco pra dentro aqui. A gente podia ter o auxílio também do ferro e passar as laterais pra deixar bem passadinho. Assentar a peça, né, gente? O ferro é um amigo de quem costura. Então, ajeita bem bonitinho aqui e passa uma costurinha bem, né, na bordinha aqui. Como eu usei praticamente um pé de máquina, aqui também eu vou estar usando um pé de máquina, tá? Ajeita a peça. Corta as linhas para a peça ficar bem bonita. Deixa eu ver se não tem mais linha. Tem mais uma linha aqui. E deixa eu ver aqui. É isso a nossa peça, gente. Olha ela aqui, ó. Já tá aqui prontinha pra gente usar. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam aí de vocês, uma mais linda do que a outra. E se tiverem dúvida,
Aí vocês podem me escrever, que daí eu, medida do possível, lá vou estar respondendo vocês, tá bom?